Estamos de volta, pessoal, continuando aqui com a nossa aula 10 do curso de CompTIA, do Cloud Essentials. Vamos falar aqui sobre gerenciar o design de nuvem. Os objetivos do exame abordados é o item 1.4, resumir os aspectos importantes do design de nuvem. Vamos falar aqui sobre os conceitos iniciais de design. Vamos falar aqui sobre design, os modelos de implantação de nuvem, gerenciamento dos custos de capital, CAPEX e operacionais OPEX, níveis de serviço e regulamentações da indústria. Começando aqui com o design e os modelos de implementação de nuvem, nós precisamos reconhecer quando usar cada um dos modelos. E normalmente a nuvem híbrida é a nuvem mais comum, né? Já dificilmente a gente vai utilizar ali somente um tipo de implantação de nuvem. Sobre o gerenciamento de custos, CAPEX e OPEX, precisam existir estratégias para migrar os custos entre os dois tipos de despesa. Os orçamentos de TI têm sido historicamente baseados em custos de capital. Por quê? Você compra ali um servidor, no caso aqui, custo de capital. Você compra ali o servidor, faz a implementação de data center, compra roteadores e tudo mais. E quando você passa isso para o OPEX, você vai ter custo aqui com treinamento de funcionário, com essa parte de utilidades aqui seria parte de energia, de ar-condicionado. E aí tem esse peru aqui que seria folha de pagamento e tudo mais, né, dos empregados, funcionários ali. Sobre os níveis de serviço, a gente tem a parte aqui de computação, que as máquinas virtuais precisam ter um hardware poderoso o suficiente para atender o uso desejado. A parte da rede, baixa latência no uso de link de internet é necessário para um desempenho ideal. E armazenamento, a escolha entre armazenamento quente, né, o hot aqui ou frio cold pode impactar o desempenho. E a gente fala aqui, mas dependendo do seu provedor, tem vários níveis aqui entre o hot e o frio. Só relembrando, o hot é acesso rápido e frequente aos dados e o cold é um acesso lento de dados raramente acessados. Como eu disse, tem vários níveis disso aí também. A parte de treinamento de equipe. Administradores de nuvem precisam estar atualizados com os serviços e melhores práticas do provedor de serviço de nuvem escolhidos, para você poder fazer ali maior utilização do serviço que o provedor ali te oferece. E diminuir custo também, né? Otimização técnica. As aplicações podem estar prontas para a nuvem ou precisar serem rearquitetadas, que aí é onde é o mais complexo e a gente viu lá que tem que às vezes abandonar a solução, comprar outra, enfim. Aplicações legadas podem ser desativadas ou mantidas no ambiente on-premise. Um sistema muito antigo ali que você não tem como migrar para a nuvem e você precisa dele, não tem como atualizar, não tem como comprar outro, enfim. Manter ele no on-premise e segue a vida, né? Regulamentações da indústria. O design de nuvem deve levar em consideração as regulamentações da indústria que regem o setor da sua empresa. Por exemplo, aqui esse IPA, que é a parte de saúde, Sarbanes-Oxley e o PCI-CS lá, né, que é a parte de cartão de crédito. Mitigação de desastres. A gente tem a parte de redundância, alta disponibilidade, recuperação de desastre, RPO e o RTO. Quando a gente fala de redundância, 4 áreas onde a redundância pode ser útil: processos de negócios, parte de hardware, network e geográfica. Há práticas redundâncias para os processos de negócio são um conjunto de tarefas relacionadas que resultam em um produto ou serviço. Podem incluir sistemas, banco de dados, servidores de e-mail, servidores de impressão e etc. Faça um mapeamento dos processos para que não haja pontos únicos de falha. Muito importante você ter todo ali seu procedimento esquematizado para você não ter problemas. Redundância de hardware. Certifique que nenhuma peça ou parte de hardware possa derrubar um serviço. Por exemplo, aqui, os equipamentos. Aqui tem um server redundante com um server com uma energia redundante, na power supply, unidade aqui. Então ele tem uma fonte aqui e outra fonte. E aí o server aqui somente com uma boa. Se der ruim aqui, já era. O servidor parou. Então você tem que ter essa redundância ali para você ter um certo tempo. Essa fonte que queima até a outra, deixa tocando até acabar, até parar. Não, já compra outra logo e já substitui. Redundância de rede. Garanta que os serviços de nuvem possam ser acessados mesmo se houver uma queda de link de internet. Pode ser utilizado 2 tipos diferentes de rede ou 2 provedores diferentes. Nesse caso aqui, tem o CSP. Aí você tem ali uma linha DSL que vai lá do provedor A, né? Que no caso vem aqui do provedor A. E aí você tem aqui a sua companhia on-premise e tal, tá conectado. E aí aqui você tem um provedor aqui que tem um cabo primário e tal. Se ele romper, você perde o acesso e tal. Tem que ter ali um segundo link. E como provedor diferente, às vezes garantir que isso tá vindo por linhas diferentes. Pode ser, sei lá, que em cidade de interior normalmente acontece muito
passa uma fibra ótica lá, e aí tem provedor X, A, B, C, tudo partilhando essa fibra. E aí se essa fibra rompe, cai todo mundo. Aí não adianta ter provedor diferente só porque usa o mesmo caminho. Redundância geográfica. Os provedores oferecem redundância dos data centers localizados em diferentes partes do mundo. Uma catástrofe natural causada pelo homem em uma região não resultaria em uma perda de dados ou serviços em outra região. Grandes provedores de nuvem aí tem isso aí tranquilamente. Você pode escolher essa redundância de acordo com região, com zona e tudo mais. É bem tranquilo também. Parte de alta disponibilidade. Servidores e serviços devem ser operacionais por longos períodos de tempo, geralmente medido em porcentagens de um ano. Exemplo, 99% de uptime permite 3,65 dias por ano de inatividade. 99 com 3 novos aqui depois da vírgula, de uptime permite 5,26 minutos por ano de inatividade. É pouco? É. Mas às vezes se o sistema for muito crítico, isso pode se tornar uma eternidade. Alta disponibilidade deve ser balanceada com o custo. Se o sistema pode ficar fora um tempinho aí, não precisa pagar muito mais por disponibilidade. Diferentes serviços de nuvem podem ter diferentes níveis de disponibilidades. Muito tranquilo também. Por exemplo, 99% de uptime pode ser aceitável para a implementação de Microsoft Office 365. Você ficar sem seu Office ali 3 dias no ano, é pouco ou é muito, né? E aqui o uptime de 3 novos depois da vírgula pode ser aceitável para a implementação de banco de dados. Fiquei 5 minutos com o banco de dados fora aqui, num ano inteiro. Pode ser, às vezes, você dá uma sorte desse negócio dar pau aí na noite, madrugada, quando quase nem estiver utilizando. Então, essa alta disponibilidade tem que ser analisado por essa questão da sua necessidade, porque você vai pagar por ela, por uma alta disponibilidade. Recuperação de desastre. A recuperação de dados ou serviços após a ocorrência de uma falha. 2 medidas para a recuperação de desastre, o RPO e o RTO. Como a gente já viu lá nas primeiras aulas, o RPO é o intervalo entre o último backup e o desastre. Por exemplo, se o último backup foi realizado na segunda e houve um problema com o armazenamento na quarta, o RPO é essa quantidade de tempo ou a quantidade de dados entre os dois pontos. Poxa, o RPO ali é o tanto de dados que eu consigo perder, digamos assim. E o RTO é a medida de tempo necessária para restaurar os dados após um desastre, antes de haver perdas para o negócio. Então, por exemplo, o RPO aqui, então eu faço backup só da madrugada, sei lá, 1 da manhã. E aí, meu sistema aqui pitimbou, era meio-dia. Poxa, então eu vou ter um RPO aqui de 12 horas. E aí, em quanto tempo que eu demoro a voltar isso? Meu backup aqui, meu storage é muito antigo. Para voltar qualquer backup aqui, ele gasta no mínimo 4 horas. Então você vai demorar 4 horas para você voltar ao seu sistema. Essa seria a diferença básica entre os dois. Vamos olhar aqui nossas diretrizes, né? Recapitulando o que a gente viu. Os designers de nuvem devem aproveitar as 5 características da nuvem. Bem tranquilinho. Os designers irão dizer qual modelo de implementação será utilizado. A implementação de nuvem é a mais comum. Os serviços de nuvem irá mudar boa parte do orçamento de CAPEX para OPEX. Os níveis de serviço são definições estabelecidas como parte do design de nuvem. Novamente, quando a gente falar de design, a gente está falando parte de implementação. Os designs de nuvem podem incluir requisitos legais ou setoriais específicos. E uma mitigação de desastre pode incluir redundância e alta disponibilidade. Alta disponibilidade é a medida de disponibilidade de um serviço, e a recuperação de desastre inclui o Recovery Point Objective, que é o RPO, e o Recovery Time Objective, RTO. O RPO define quando backup ou sincronizações de dados devem ocorrer, que é a questão do período ali, né? E o RTO define quando o serviço precisa ser restaurado antes da interrupção dos processos de negócio. Beleza, pessoal? Nossa aula de número 10 encerra por aqui. Próxima aula a gente vai ver sobre as abordagens ali de uma migração de nuvem, fazer algumas comparações. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula. Valeu!